Fala pessoal, começando mais um boletim diário de política internacional e hoje nós vamos falar sobre um tema que está cada vez mais presente nas discussões de geopolítica, de economia internacional, de defesa, mas que ainda é pouco compreendida pela maior parte das pessoas. A gente vai falar de terras raras. E eu já quero começar com uma provocação. Durante boa parte do século XX, quem controlava o petróleo possuía uma enorme vantagem estratégica. Foi o petróleo que movimentou automóveis, navios, aviões, indústrias e até exércitos. Foi o petróleo que influenciou guerras, alianças internacionais e várias decisões da política externa. Mas e no século XXI? Qual é o recurso que pode desempenhar um papel semelhante? Muitos analistas apontam justamente para as terras raras, porque elas estão presentes em praticamente todas as tecnologias consideradas estratégicas atualmente. São elas que estão nos smartphones que a gente carrega no bolso, nos computadores, estão também nos data centers que sustentam a inteligência artificial, estão nos veículos elétricos, nas turbinas eólicas, nos satélites, nos radares, nos mísseis, nos sistemas de defesa mais avançados do planeta, aí, como o famoso Iron Dome. Em outras palavras, se o petróleo foi o combustível da Revolução Industrial, as terras raras são um dos pilares da revolução tecnológica que a gente está vivendo agora. E é justamente por isso que as grandes potências estão travando uma disputa silenciosa pelo controle desses recursos. Mas afinal, o que são terras raras? As terras raras, elas correspondem a um grupo de 17 elementos químicos presentes na tabela periódica. Entre eles estão o neodímio, o praseodímio, o disprósio, o térbio, o európio, o samário, o cério e o lantânio. E aqui existe uma curiosidade interessante. Apesar do nome, elas não são necessariamente raras. Na verdade, muitas delas são relativamente abundantes na crosta terrestre. O problema é outro. Esses elementos, eles normalmente aparecem dispersos e em concentrações muito baixas, ou seja, você até encontra o mineral, mas separar, purificar e transformar esse material em algo utilizável pela indústria é extremamente difícil. E é justamente aí que está o gargalo. Muita gente imagina que a riqueza está na mina, mas na prática a riqueza está na capacidade industrial de processar esses materiais, porque mineração é apenas o primeiro passo. O desafio real é dominar as etapas seguintes: separação química, o refino, metalurgia, produção de ligas especiais e a fabricação desses componentes industriais. E é exatamente nesse ponto que a geopolítica começa a entrar em cena. Mas antes disso, a gente precisa entender por que esses elementos são tão importantes. Cada terra rara, ela possui propriedades físicas muito específicas. O neodímio, por exemplo, ele é utilizado para produzir alguns dos ímãs permanentes mais potentes do mundo. Esses ímãs, eles são fundamentais para motores de veículos elétricos, padrões, para robôs industriais, para turbinas eólicas, para equipamentos aeroespaciais. Já o disprósio permite que esses ímãs continuem funcionando em temperaturas extremamente elevadas. Por isso, ele é amplamente utilizado em aplicações militares. O európio, ele aparece em telas e sistemas de iluminação LED. O térbio, ele é empregado em sensores avançados. O cério é utilizado em processos industriais e no polimento de componentes eletrônicos. E aqui tem um detalhe importante. Em muitos casos, não existem substitutos economicamente viáveis para esses materiais. Ou seja, determinadas tecnologias simplesmente dependem das terras raras. Agora vamos elevar um pouco o nível da discussão. Porque a importância das terras raras, elas não estão presentes apenas na economia. Está também aonde? Na defesa. E quando um recurso passa a ser essencial para a defesa nacional dessas grandes potências, ele automaticamente se torna um tema geopolítico. Para vocês terem uma ideia, um caça moderno de quinta geração, você pega aí o F-35, ele utiliza centenas de quilos de materiais derivados de terras raras. Esses elementos estão presentes em radares, nos sensores infravermelhos, em todo o sistema de comunicação, equipamentos de guerra eletrônica, sistema de navegação, mísseis guiados, satélite, submarino e diversos outros equipamentos militares. Isso significa que sem acesso contínuo a terras raras refinadas, nenhuma potência consegue manter plenamente sua capacidade industrial e militar.
E é exatamente por isso que os governos acompanham com esse tema com tanta atenção. Mas existe um país que entendeu essa lógica antes dos demais. Quem que foi? China. Durante décadas, Pequim investiu pesadamente na construção de uma cadeia produtiva completa. E aqui está o ponto mais importante. A China, ela não domina apenas a mineração. Ela domina principalmente o processamento. Ela domina separação química, domina o refino, metalurgia, a fabricação dessas ligas especiais, a produção de ímãs permanentes. Em outras palavras, a China controla justamente as etapas que geram mais valor agregado. Hoje mesmo, países que possuem reservas próprias frequentemente dependem da infraestrutura chinesa para transformar o minério em produtos efetivamente utilizáveis. E isso cria uma dependência gigantesca. Na prática, a China controla um dos principais gargalos tecnológicos da economia mundial. E foi justamente essa posição dominante que transformou as terras raras em uma arma geopolítica. A gente tem aí nos últimos anos as tensões entre Estados Unidos e China. Essas tensões aumentaram significativamente. A gente viu uma guerra comercial, a gente está vendo disputas tecnológicas, disputa por semicondutores, disputas por inteligência artificial, e dentro desse contexto, essas terras raras passaram a ocupar um papel central. A lógica é simples: se os Estados Unidos dependem de materiais processados na China para produzir equipamentos militares, veículos elétricos, veículos tecnológicos, então existe uma vulnerabilidade estratégica, e Pequim sabe disso. Por essa razão, a China passou a adotar mecanismos de controle sobre exportações de determinados minerais críticos e tecnologias associadas ao processamento desses materiais. Deram um recado muito claro: em um cenário de agravamento das tensões, o acesso a esses insumos pode se tornar um instrumento de pressão. E foi nesse momento que os Estados Unidos de Donald Trump começaram a procurar alternativas. É aí que o Brasil entra na história. Quando a gente observa as reservas globais de terras raras, a gente encontra um dado muito interessante. A China possui aproximadamente 44 milhões de toneladas em reservas conhecidas. Mas o segundo lugar é de quem? Brasil. O Brasil possui cerca de 21 milhões de toneladas, à frente de países como Índia, Austrália, Rússia, Vietnã e do próprio Estados Unidos. Pensa no peso estratégico dessa informação. O Brasil possui uma das maiores reservas de terras raras do planeta, e isso muda completamente a sua relevância geopolítica. Porém, contudo, existe o quê? Um paradoxo. Porque possuir reservas não significa necessariamente dominar o mercado, e esse é justamente o caso do Brasil. O Brasil possui enormes recursos minerais, mas ainda não desenvolveu uma cadeia produtiva comparável à chinesa, nem 1% disso. A gente tem a matéria-prima, mas ainda não dominamos plenamente as etapas que geram maior riqueza. Como a gente falou, é o quê? Refino, separação química, metalurgia avançada, produção de ímãs, fabricação de componentes tecnológicos. Isso significa que existe o risco de repetirmos um padrão histórico que a gente conhece muito bem: exportar recursos naturais de baixo valor agregado e importar produtos industrializados de alto valor agregado. Em outras palavras, vender minério barato e comprar tecnologia cara. É justamente por isso que o Brasil passou a despertar tanto interesse internacional. Nos últimos anos, diversas potências ampliaram seu interesse pelas reservas brasileiras. Não só os Estados Unidos, também União Europeia, Alemanha, Japão, Índia. Todos esses atores passaram a observar com muito mais atenção o potencial mineral brasileiro. Mas o movimento mais relevante, de fato, é com os Estados Unidos. Washington considera as terras raras uma questão de segurança nacional. A segurança americana, ela não se limita à economia, ela envolve também defesa, envolve inteligência artificial, indústria aeroespacial, os semicondutores e várias tecnologias críticas. Em outras palavras, o objetivo americano é reduzir a dependência da cadeia produtiva chinesa. E para isso, o Brasil se tornou um parceiro extremamente interessante. Projetos brasileiros eles passaram a receber atenção crescente de investidores e empresas ligadas ao setor. Ao mesmo tempo,
iniciativas de cooperação entre Brasil e Estados Unidos envolvendo minerais críticos ganharam importância estratégica. O objetivo não é apenas comprar minério, o objetivo é construir cadeias produtivas alternativas, cadeias consideradas mais seguras, mais resilientes, menos vulneráveis às tensões entre Washington e Pequim. Esse processo é conhecido como friendshoring, ou seja, a transferência de etapas estratégicas da produção para países considerados parceiros. Percebam como isso muda completamente a discussão. O que está em disputa não é apenas uma mina. O que está em disputa é a arquitetura industrial da economia mundial das próximas décadas. E existe um exemplo muito interessante dentro do próprio Brasil, que é o caso de Minasul, em Goiás. É ali que está localizado o projeto Serra Verde, uma das iniciativas mais relevantes do Ocidente para a produção de terras raras. Especialmente terras raras pesadas, que são ainda mais escassas, mais valiosas para aplicações tecnológicas e militares. Por causa disso, Minasul passou a despertar interesse internacional, passou a despertar interesse de investidores, empresas, governos. Está todo mundo observando atentamente o potencial daquela região. Em certo sentido, a gente pode dizer que algumas áreas produtoras de terras raras começaram a adquirir importância estratégica semelhante à que certas regiões petrolíferas possuíam no século passado. Mas existe outro fator que torna esse mercado ainda mais importante, que é a tão chamada transição energética. O mundo inteiro fala atualmente sobre descarbonização, fala de redução de emissões, energia limpa, veículos elétricos, mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Do que são feitos esses equipamentos? E a resposta passa novamente por onde? Pelas terras raras. Uma única turbina eólica moderna pode utilizar centenas de quilos de materiais contendo neodímio e disprósio. Os veículos elétricos também dependem fortemente desses elementos. O mesmo vale para redes inteligentes de energia. Sistemas de armazenamento, vale também para robótica, automação industrial e infraestrutura de inteligência artificial. Isso significa que quanto maior for a transição energética global, maior tende a ser a demanda por terras raras. Mas é claro que nem tudo são vantagens. A exploração desses minerais também apresenta desafios importantes. O processamento frequentemente exige o uso de produtos químicos complexos. Existe consumo excessivo de água, a necessidade de gerenciamento rigoroso de resíduos, e alguns depósitos minerais estão associados à presença de materiais radioativos. Por isso, o desenvolvimento desse setor exige responsabilidade ambiental, fiscalização eficiente e investimento em tecnologia. O desafio das próximas décadas será equilibrar crescimento econômico, segurança de suprimento e sustentabilidade. E chegamos à conclusão. As terras raras, elas ocupam hoje uma posição semelhante àquela que o petróleo ocupou durante grande parte do século XX. Elas alimentam a economia digital, alimentam a inteligência artificial, alimentam a indústria militar, a transição energética, a competição tecnológica entre as grandes potências. A China percebeu essa importância antes dos demais e construiu uma posição dominante ao longo dessas décadas. Agora, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Índia, vários outros atores tentam reduzir essa dependência e garantir acesso a fontes alternativas de suprimento. E nesse cenário, como a gente falou agora, o Brasil aparece como uma das peças mais importantes desse tabuleiro geopolítico mundial. Afinal, somos detentores da segunda maior reserva conhecida de terras raras do planeta. Mas a pergunta fundamental não é se possuímos esses recursos, a pergunta fundamental é outra. O que a gente vai fazer com esses recursos? Vamos continuar exportando matéria-prima e importando tecnologia? Ou a gente vai desenvolver capacidade de processamento, refino, metalurgia avançada, manufatura de alto valor agregado? Porque no fim das contas, a verdadeira riqueza, como a gente falou, não está apenas no recurso natural, está na capacidade de transformar esse recurso em conhecimento, tecnologia, indústria e poder. E essa talvez seja uma das decisões econômicas e geopolíticas mais importantes que o Brasil tem que tomar ao longo das próximas décadas. E antes de encerrar a pílula de hoje, eu quero fazer um convite para você. Se esse tipo de conteúdo agrega valor à sua formação
e ajuda a enxergar a geopolítica com mais profundidade, por favor, inscreva-se aí no Café Sem Açúcar. O nosso objetivo aqui não é produzir análises superficiais ou ficar correndo atrás de manchete, de trend. A proposta do canal é construir conhecimento de longo prazo, conectando economia com relações internacionais, com estratégia, defesa, política internacional, para que você desenvolva uma capacidade de análise cada vez mais sólida. E tem mais uma novidade: à medida que nossa biblioteca de conteúdos crescer aqui nos nossos boletins de política internacional, a gente vai organizar tudo isso em playlists temáticas, agrupadas em grandes áreas de estudo. A gente vai ter blocos aí dedicados à geopolítica, comércio exterior, defesa, energia, China, Estados Unidos, Oriente Médio, um monte de coisa. A ideia é criar um verdadeiro acervo de consulta, permitindo que você encontre rapidamente os assuntos de interesse e consiga acompanhar a sua evolução ao longo do tempo. Então não perde tempo, se inscreve, ativa as notificações, acompanhe nossos próximos boletins, porque geopolítica ela não acontece apenas quando surge uma crise, ela é construída todos os dias. E entender essas transformações antes da maioria é justamente o que buscamos fazer aqui no Café Sem Açúcar. Boa noite e até amanhã.